Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Eu quero dizer que eu amo cada um de vocês, mesmo assim de longe, pessoas que eu nem conheço, mas o nosso Deus, Ele conhece você. Então, eu amo a sua vida em Cristo Jesus e que Deus te abençoe, que Deus te guarda, te livra de todo mal, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, que o amor de Deus enche a sua casa de paz, de alegria e de prosperidade. Amém, glória a Deus. Hoje, meus queridos, nós vamos meditar no livro de Lucas. Mas antes disso, eu quero falar um pouco a respeito da palavra que eu vou trazer, né? Dirigida por Deus, porque nós não fazemos nada se não for na direção de Deus. Deus é que direciona no nosso coração aquilo que cada um está precisando ouvir. E primeiramente vem para mim. Então essa palavra ela é para mim primeiramente, né? E porque fala de milagres. Milagre muito grande, e eu sou um milagre, e você também é um milagre. Nós somos um milagre, porque só em nós estarmos aqui, ter rompido a batalha desde o ventre da nossa mãe, que já foi uma batalha, né? Uma luta para chegar até aqui. Então nós somos já vitoriosos, nós somos mais que vencedores, e nós somos um milagre. Querido, por que eu estou falando isso? Antes de entrar na mensagem, porque na minha infância eu tive um problema de saúde muito grave, que todos achavam, minha família achava que eu não ia escapar, mas Deus tinha um propósito na minha vida, como Ele tem até hoje. Ele tem propósito, Ele tem feito grandes coisas na minha vida, e eu louvo a Deus, porque eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu não posso, mas Ele pode. E essa enfermidade fez com que eu ficasse até os 6 anos de idade sem andar. Mas hoje eu ando para a honra e glória do Senhor, e Deus me deu uma família linda, né? Maravilhosa que eu tenho, e eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. E como nós vamos falar de milagre, por isso que eu estou falando isso. No passado, há muito tempos atrás, né? Não estou dizendo que eu sou velha, né? Mas há uns anos atrás eu tive essa enfermidade, né? E fiquei 3 anos sem andar, né? Foi com 3 anos, e eu vim começar a andar, né? Com 6 anos de idade. Então, mas não foi só isso. Deus, Ele vem fazendo ao longo da minha caminhada, tantos milagres que Deus tem feito na minha vida, que eu sou muito grata a Ele. E eu recebi um milagre de Deus, recente também. Eu tinha um problema na minha garganta, eu fui diagnosticada com câncer na garganta, mas quando eu fui fazer um outro exame, fui tirado a biópsia, para fazer a biópsia e tudo, não tinha mais o caroço. Então Deus me deu esse milagre. Mas daí, meus amados irmãos, eu tinha um problema que eu ficava rouca, sem voz, e esse negócio, ele foi muito tempo mesmo. E me prejudicava muito, muito mesmo. No trabalho, eu passava de 3 meses sem trabalhar, encostada, porque eu não falava. E essa caminhada foi muito longa, o processo foi longo mesmo. E eu tinha que trabalhar, era muito difícil. Mas eu sempre perseverando, porque nós temos que perseverar na caminhada, independente como seja a trajetória. Nós temos que perseverar, porque nós temos um Todo-Poderoso que Ele peleja por nós. Então, meus queridos, eu não desisti.
eu sofri muito, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, isso já tem o quê? Tem mais ou menos uns 3 meses a 4 meses, não lembro mais direitinho quanto tempo, mas que Deus realmente, Ele tirou essa enfermidade da minha garganta, viu? Nunca mais eu fiquei rouca, sem a voz. Não é que eu ficava rouca, eu ficava sem voz. Era horrível. Os médicos não descobriam o que era, mas Deus, o médico dos médicos, meu Deus, Ele sabe de tudo, da minha vida e da sua vida. Amém, glória a Deus, aleluia. E agora eu vou contar a história dessa mulher que tinha uma enfermidade, né? Que fica em Lucas 13, o versículo 10, 11, 12. Que eu vou ler para nossa meditação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como Deus é poderoso. Amém. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém por esta palavra. Meus queridos, isso é tremendo. Essa mulher tinha 18 anos, sofria de uma enfermidade, que talvez ela fosse ao médico, sim, assim como eu ia ao médico e eles não sabiam o que fazer, não sabia mais o que fazer. E assim essa mulher se encontrava enferma. E na realidade a Bíblia não diz isso, mas é conjecturando que ela tinha gastado já muito com essa enfermidade e nada aconteceu, nada de bom. Ela continuava, mas essa mulher, ela continuava perseverando. Ela estava onde? Numa sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga era um lugar que os judeus se encontravam, se reuniam para ler os salmos, para ouvir a palavra de Deus. E essa mulher ia, mesmo assim, ela ia até a sinagoga. E um dia, ela não marcou esse encontro com Deus, com Jesus. Mas um dia, quem estava lá era Jesus. E Jesus estava ali naquele culto, mas ele estava prestando atenção no que estava acontecendo. E Jesus viu quando aquela mulher entrou curvada, com a cabeça para baixo, né? E ele percebeu que aquela mulher tinha uma enfermidade. Oh, Jesus, tu és grande. Tinha uma enfermidade, e aquela enfermidade não era médico que curava, só ele, porque era um espírito do mal que tinha naquela mulher. Mas aquela mulher, quando Jesus olha para ela, se comoveu de compaixão por aquela mulher, ele colocou as mãos sobre ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E aquela mulher saiu de cabeça erguida daquela sinagoga. Oh, glória, aleluia! Que Deus abençoe, Pai amado, Pai santo, a nossa vida. E, queridos, Deus é assim, Ele age onde menos você espera. Mas para isso nós temos que buscar, nós temos que perseverar. Essa mulher perseverou em buscar. Ela não desistiu. Quantas pessoas, 18 anos, já morreu e ela ficou. Falava para ela, a Bíblia não conta, é porque eu entro na história, aí eu vejo que é assim que acontecia. Ela devia falar, quantas pessoas falavam para ela, isso aí não tem mais jeito.
E ela acreditava que o Deus que ela servia ia curar ela daquela enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se você está precisando de uma restauração, de uma cura na família, busque. Eu estou precisando também de uma cura na minha família, na vida da minha irmã, e eu creio que Deus está trabalhando, porque tudo é no tempo dele. Essa mulher passou 18 anos, e eu passei mais ou menos, aproximadamente uns 15 anos com essa enfermidade, mas Jesus me curou, e o Jesus que me curou, ele pode também curar a minha irmã, ele pode curar também você, que está precisando de um milagre. Amém? Glória a Deus. E vamos orar, vamos interceder um pelos outros, porque o inimigo, ele está furioso, ele não gosta quando você recebe uma bênção de Deus, não gosta, mas ele se levanta, mas é para cair, porque maior é o Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar, intercede pela sua causa. Glória a Deus. Eterno Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai santo, em primeiro lugar eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra linda, Pai, maravilhosa, que é viva e eficaz, Pai. Oh Jesus, que ela penetra, Pai. A palavra, ela é viva, porque ela salva, ela cura, ela liberta, Pai. Oh Jesus, ela aumenta a nossa fé, Pai, quando nós nos prostramos diante de Ti para ouvir a Tua palavra, Pai, a nossa fé é renovada, é aumentada, Pai, em nome de Jesus, Pai. E neste momento eu quero Te pedir perdão por todos os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Pensamentos que desagradam ao Teu coração, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos livra de todo mal, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo, entra nessa causa, Senhor. Oh Jesus, nesta causa, Senhor Jesus, que meus irmãos, minhas irmãs estão pedindo, Senhor Jesus, que tenha alguém enfermo na sua família, Pai, que o Senhor entra com a cura, Pai, assim como o Senhor fez, Espírito Santo de Deus, com essa mulher, Pai. O Senhor possa fazer na família dessa pessoa que está te clamando neste momento, Pai. Que o Senhor possa fazer na vida da minha irmã, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor fez comigo, com a minha vida, Pai. O Senhor faça na vida de cada um, Senhor, que está precisando, que está com um ente querido, Pai, doente, enfermo, Senhor, que foi diagnosticado, Senhor, uma doença, Pai, incurável, Pai. Mas não há nada nesse mundo, Pai, que o Senhor não cure, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, do mundo e de tudo que nele há. Oh Jesus, o Teu nome é sobre todos os nomes, por isso nós clamamos a Ti, crendo no Teu agir e no Teu mover sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele se encontra aqui neste lugar. Eu sinto a presença do meu Deus. E essa mesma presença que está aqui em mim, que ela alcance a sua casa, assim que você for ouvir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, enche esse lar, Pai, da Tua presença, em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus e a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo e até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.